Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre Helena Ferrante. Eu acho que não é surpresa para ninguém o quanto eu gosto de Helena Ferrante, seja Helena Ferrante quem for, né? Se for qualquer tipo, se é uma mulher, assim, eu fico muito triste se não for uma mulher, tá? Mas enfim, independente de quem for, a escrita de Helena Ferrante, essa que temos, esses livros, é uma escrita que eu gosto, é uma autora que me conquistou desde o primeiro momento. É uma das minhas autoras favoritas, seja quem for. Estão entre os meus livros assim favoritos. Desde o primeiro. Caiu. Desde o primeiro que eu li. Então, assim, para mim, a voz de Helena Ferrante, né, através dos livros, é realmente muito mais importante do que, enfim, quem é por trás, né, desse nome, etc. Não vamos nos ater ao fato aqui, né, de quem é ou não Helena Ferrante. Vamos aqui falar apenas sobre os livros. Quem não sabe, Helena Ferrante é uma autora italiana que a gente, bom, pelo menos a gente pra cá não sabe a verdadeira identidade, quem é, né, escreve em anonimato, enfim, pelo menos são essas informações que a gente tem até hoje. É, Aqui no YouTube você consegue encontrar alguns vídeos falando, né, desse jornalista que foi atrás e etc. Eu comecei a ler Helena Ferrante em 2022, se eu não estou enganada. Que foi o ano que eu realmente comecei a ler novamente, com constância e aquilo tudo. Então, eu lembro de ter visto, eu acho que um post, um stories, eu acho, da Pan Gonçalves. E ela estava falando sobre A Filha Perdida, né? Eu acho que foi o primeiro livro que ela leu também da Ferrante. E logo na mesma época eu estava, né, ainda engatinhando, tentando voltar a ler e etc. E me chamou a atenção. Eu nem sabia direito sobre o que era, mas eu comprei A Filha Perdida, junto com outros livros ali que eu estava tentando compor para poder, né, ler novamente, ler o que estava sendo publicado agora, etc. Naquele ano. E eu comprei A Filha Perdida, que é o livro que eu comecei a ler, né? Então, assim, ele tá até um pouquinho machucado, ele ficou machucado na viagem. Mas eu gosto muito desse livro. Esse livro acabou sendo um favorito, né? Eu li ele, assim, de uma vez só. Sei que Helena Ferrante tem seus críticos, pessoas que não gostam, porque dependendo do livro, a Helena normalmente escreve do ponto de vista de uma mulher que está rememorando algumas situações, né? Eu ainda não li tudo, então, pelo menos os que eu li até agora geralmente são assim, sempre mulheres, né? E elas sempre estão analisando um ponto da vida, e A Filha Perdida é isso. E eu sei que isso não é todo mundo que gosta e etc, tá? Mas eu gosto bastante, porque são livros geralmente muito introspectivos, a gente sempre tá muito na cabeça dessa personagem principal. E aqui a gente vai acompanhar a história da Leda, que é uma professora. Eu não lembro se ela é universitária, mas ela é uma professora ali já de meia idade que resolve tirar umas férias no sul da Itália. Porque as filhas já estão crescidas, moram no Canadá com o pai, ela é divorciada. E chegando, né, no sul da Itália, no litoral, ela se depara com uma família jovem, ali uma mãe jovem, né, com uma menininha. É uma família bem barulhenta, bem napolitana. Assim, acredita-se que Helena Ferrante seja uma pessoa que nasceu em Nápoles, né? E ela geralmente fala isso em todos os livros. Eu acho que todas as personagens principais, no geral, elas nascem em Nápoles e acabam saindo. Então eu sinto assim um desejo, né, de quem, enfim, de quem escreve sobre falar sobre essa mudança, né, rememorar Nápoles. É, com uma certa nostalgia, mas também ao mesmo tempo com essa vontade de, tipo assim, aqui não tem futuro. A Itália tem esse problema, né? O norte da Itália tem um certo preconceito com o sul da Itália, Nápoles é no sul da Itália. O sul da Itália, ele é um pouco mais pobre, vamos dizer assim, do que o norte, que inclui ali, Turim, Milão,
Roma, entendeu? Então, geralmente os livros dela mostram essa dualidade. São geralmente mulheres que nasceram em Nápoles, saem de Nápoles. Eu ainda não li tudo, como eu falei, então não sei se os outros livros são a mesma coisa. Mas vamos por ordem do que eu, né, li. E nesse caso ela encontra essa família, a Leda encontra essa família na praia e ela começa meio que a analisar, sabe? Tipo, ela começa a ter uma autorreflexão ao observar essa família, né? Ao observar essa mãe jovem, principalmente. E aí ela vai rememorando quando ela era jovem, quando ela teve as filhas, o casamento, a maternidade. Ela fala bastante coisa assim de uma rivalidade feminina, que eu acho que, infelizmente, é um tema recorrente nos livros da Helena Ferrante. Não é uma coisa que eu gosto muito, mas que com certeza, se você foi uma jovem nos anos 90, 2000, você sabe muito bem o que é rivalidade feminina. Não é uma coisa que sumiu também hoje em dia, sabe? Mas é uma coisa que a gente conversa mais hoje em dia e que tenta não fazer, não reproduzir, né? Sabemos que isso é ruim. Mas nesse livro aqui, ele tem uma certa rivalidade feminina, num momento em que ela começa a lembrar quando as meninas eram jovens, as amiguinhas das meninas, as mães, né, colegas. Tem um determinado fator de rivalidade. E esse livro, ele não acontece muita coisa, tá? Ele é desse tipo de livro que não acontece muita coisa. Você simplesmente acompanha, né, essa pessoa e as reflexões dela, né? Tem uma certa tensão, porque a Leda, a menininha, né, a filha, né, dessa família aí que ela tá observando, perde uma bonequinha, mas quem pega é a Leda, e fica essa tensão, né, procurando por a menininha. Então, assim, aí tem mais uma característica que a gente encontra nos livros da Ferrante, que são a famosa mulher maluca. Mas não é que é uma mulher maluca no sentido de maluca no sentido pejorativo. É no sentido de essas mulheres que estão cansadas, que se rebelam de uma determinada forma, que às vezes entram em uma grande espiral de reflexão, de raiva também, de raiva feminina, tem bastante nos livros da Ferrante, e são sempre sobrevivências femininas, né? Então, todos os livros dela falam sobre isso, a Filha Perdida também vai falar. E assim, eu quero até reler esse livro, porque ele foi o primeiro, e foi o primeiro que me conquistou, para ler Helena Ferrante. Tá todo amassado, coitado, porque ele veio todo amassado na viagem. E eu sei que as personagens femininas da Helena podem incomodar. São um pouco estranhas, tem momentos assim de simplesmente se libertarem e serem o mais rebeldes que podem ser, o mais esquisitas que podem ser. Então, né, assim, esse vídeo aqui é para fazer você ler Helena Ferrante? Não sei, talvez dê uma chance. Mas Helena Ferrante basicamente sempre vai escrever sobre mulher maluca, né? Mulheres assim por aqui, né, que não tem mais paciência e saco para mais nada, e num momento, um determinado momento, elas explodem. Então, A Filha Perdida é sobre isso, ele é muito curtinho. Tem uma série, mas eu ainda não assisti, porque eu sou ruim mesmo de assistir série baseada em livro, gente. Eu perco a vontade, eu não tenho muito saco. Eu não sabia se era série ou filme, mas aqui tem, infelizmente, né, esse negócio que eu odeio, é um filme Netflix, não sabia. Eu recomendo, tá? Começar pela Filha Perdida, porque ele é curtinho, ele é rapidinho. A mulher é meio estranha, sim, mas recomendo bastante. Depois, eu acho que pro livro mais a bublê das ideias dela, eu acho que sim, eu acho que sim. Se você já leu Helena Ferrante, e não sei se você pelo menos já leu, né, a maioria dos livros dela, me diz aqui. Me diz aqui se você concorda comigo que Dias de Abandono é o livro mais a bublê das ideias. É claro que eu não posso dar 100%, eu não posso dizer 100% por que ele é a bublê das ideias, porque pode ser um spoiler. Esse livro,
Eu li não em seguida. Eu acho que eu li esse livro ano passado. Não, eu li esse livro em 2022. E foi em 2022 ainda. Eu li Laços primeiro, eu acho que eu já comentei aqui, não tenho certeza. Mas o Domenico Starnone, que é um autor italiano bastante famoso também, ele tem um livro chamado Laços, que é como se fosse uma resposta a Dias de Abandono. Por quê? Porque em Dias de Abandono a gente tem a Olga, né, que já começa o livro, ela contando sobre o marido que a traiu e abandonou. Só que nesse livro a gente tem apenas o ponto de vista dela, né? A gente vai acompanhar assim todo o drama, toda a raiva, toda a frustração que ela sente após esse abandono, após essa traição. Então, ela fica com os filhos. Eu não lembro se ela tá em Turim, mas eles também têm assim o início da vida, se não estou enganada, em Nápoles também. E eu não tenho certeza onde eles estão no momento em que ele abandona. Eu não lembro se é em Turim ou se ainda é em Nápoles, mas eu não tenho certeza. O livro, o início desse livro é muito bom porque ele já determina o tom, né, que esse livro vai ter. E ele é já impactante de cara, porque ele já te diz sobre o que ele vai falar. Na tarde de abril, logo após o almoço, meu marido me comunicou que queria me deixar. Fez isso enquanto tirávamos a mesa. As crianças brigavam como sempre no outro cômodo. O cachorro sonhava resmungando ao lado do aquecedor. Disse-me que estava confuso, que vivia maus momentos de cansaço, de insatisfação, talvez de covardia. Falou por muito tempo dos nossos 15 anos casados, dos filhos, e admitiu que não tinha o que reclamar deles, nem de mim. Manteve a compostura de sempre, contendo um gesto de excesso com a mão direita, quando me explicou com uma careta infantil que vozes leves, certo sussurro, o levavam para outro lugar. Depois assumiu a culpa de tudo que estava acontecendo e fechou com cuidado a porta atrás de si, deixando-me como uma pedra ao lado da pia. Eu recomendo que vocês leiam Dias de Abandono primeiro, né, se quiserem, óbvio, e leiam Laços depois. Eu gosto bastante, volta e meia eu sempre fico assim, será que eu gosto mais de Laços? Será que eu gosto mais de Dias de Abandono? Porque Laços tem o ponto de vista do marido, não desculpando o que ele fez, mas tem o ponto de vista dele. Aqui a gente não tem. Aqui a gente vai entrar realmente nessa espiral de pensamento, de frustração da Olga, enquanto ela se reergue, né? Ela vai passar por todo aquele passo, assim, todos aqueles passos de aceitação, né? Por entrar num divórcio, ter 2 filhos, vai ter que tomar conta dos filhos sozinha. E a gente acompanha toda essa raiva dela. Ela vai ter muita raiva, vai ter muita frustração, ela vai reclamar. E tem esses momentos que são muito estranhos que você fica assim: isso tá acontecendo? Essa querida, ela precisa de ajuda, porque assim, tem ninguém para ajudar essa mona. E a gente vai acompanhando esse, né, todo esse processo dela de não querer ser essa mulher abandonada até o momento em que ela se reergue, mas esse processo todo, ele dura um certo tempo. Ele consome muito dela, ele consome muito também das 2 crianças, que são 2 crianças pequenas, não são crianças adultas, como por exemplo em Laços, eles têm 2 filhos adultos já. Então, Dias de Abandono, ele segue sendo assim um dos meus favoritos de verdade. Eu acho que eu gosto muito mais dele do que de A Filha Perdida, por exemplo. Eu acho que até então eu só li e foi favorito? Não tenho certeza. Porque até agora nós temos. Até então, eu acho que a gente tem 11 livros publicados da Helena Ferrante, entre Intrínseca e Biblioteca Azul. Tá? Até então, acredito que eu li 4. 2, 3, 4. Acho que eu li até agora 4. Eu não tenho todos dela, infelizmente, né, traduzidos ou até mesmo em inglês. Mas eu tô aí no processo de ler tudo, porque um deles também é o infantil, que também, assim, não vou estar recusando, não, de ler, tá? Agora a gente vai pro terceiro, que eu li, que foi
foi bem seguido esse foi seguido de Dias de Abandono, que foi lançamento. Assim, lançou, eu comprei. Que eu falei assim, essa mulher, eu vou ler tudo. Ou essa pessoa, não sei, né? Não sei quem é. Então, é um livro de não ficção dela, que é As Margens e o Ditado. Eu acho que ele foi, de fato, lançamento de 2022. Acho que ele foi lançamento de 2022. Que é um livro de não ficção onde ela fala sobre a escrita, o processo de escrita, as coisas que são as inspirações. Então, são ensaios. São quantos ensaios? Deixa eu ver. Um, dois, três, são quatro. São quatro ensaios. O que acontece com esse livro? Eu não lembro se eu já cheguei a falar sobre ele. Quando ela chega no quarto ensaio, que é a Costela de Dante, onde ela vai falar bastante sobre Dante, né? Dante Alighieri. Ela vai falar bastante sobre a Divina Comédia, etc. Eu não consegui acompanhar tanto pelo fato de que eu ainda não li a Divina Comédia, eu ainda não li Dante. Então, assim, tem algumas referências aqui que ela vai fazer que realmente eu não tenho consciência do que é, não consigo acompanhar o que ela está querendo me dizer. Mas, no geral, é muito bom, especialmente quando ela fala sobre algumas personagens. Ela fala sobre a Leda, né, sobre a Olga. Eu acho que... ela fala também um pouco sobre a Amiga Genial, que é, né, a tetralogia, é essa grande obra, né, publicada dela. É a mais famosa, é a que mais conquistou pessoas, né. Coisas que ela fala, uma coisa, especialmente do primeiro ensaio, que ela fala que eu gostei muito da análise que ela faz, tá? Que ela, quando criança, tinha várias referências, mas nunca eram mulheres, né? Ela sempre tentava imitar muito, mas geralmente essas inspirações não eram mulheres. Até ela ter consciência disso, até ela conseguir ter referências femininas. Então, ela comenta bastante sobre isso, sobre também esse papel como mulher, uma escritora, né? Eu preciso reler esse livro, por quê? Porque agora eu já li a Amiga Genial, então, assim, existem coisas aqui que eu podia não ter noção quando eu li, porque eu ainda não tinha lido a Amiga Genial. Onde ela fala, e ela fala também muito aqui quando ela tá comentando sobre esses livros, né? Por exemplo, Filha Perdida, Dias de Abandono, né? Amiga Genial, ela comenta sobre isso, ó. Ambas as escritas são minhas, né? Que ela tá comentando aqui sobre esse atravessamento de experiências e essa criação dessas mulheres. Então ela comenta assim: ambas as escritas são minhas e ao mesmo tempo de Délia, de Olga e de Leda. Acho que Délia deve ser de Um Amor Incômodo, né? Que eu ainda não li. Escrevo pessoas, espaços, tempos, mas com palavras que me são induzidas por pessoas. Espaços, tempos, em uma vertiginosa mistura de criadores e criaturas de formas e formas. Enfim, essa escrita é o resultado sempre aleatório da maneira como Délia, Olga e Leda estão escritas no registro das ficções e de como eu, autora, uma ficção sempre incompleta, moldada por anos e anos de leitura, gana de escrever e casualidade, invento e desordeno a escrita que as registrou. Eu diria que sou a autobiografia delas, assim como elas são a minha. E aí a gente vai para A Amiga Genial. E aqui a gente vai passar um pouquinho, né? Vamos demorar um pouquinho neste livro, porque eu li esse livro mês passado, com Cícera. Então, a gente está aí no projeto de ler a tetralogia, né? Eu tenho esse aqui. E também tenho agora o segundo livro, só que eu tenho em inglês, porque eu tive a brilhante ideia de só comprar o primeiro da tetralogia, como se eu não fosse querer o restante, né? Então, mas tudo bem. Eu vou fazer uma coleção dessa aqui, né, em inglês. Eu tenho já o segundo, que acho que é a história do segundo sobrenome, é a história do novo sobrenome, história do novo sobrenome, né? The History of a New Name. E eu vou comprar em breve os outros dois. Eu tô no momento lendo esse aqui, né? A gente começou a ler, basicamente, mas eu pretendo ler a tetralogia esse ano. Olha lá, eu acho que dá. Amiga Genial, não acho que teve o impacto que A Filha Perdida e Dias de Abandono tiveram em mim quando eu li pela primeira vez, porque foi
quase como se eu tivesse descoberto, assim, um novo nicho. Esses dois, eles me marcaram bastante por conta da descoberta. Mas a Amiga Genial realmente me marcou pela maturidade na escrita. E em Amiga Genial, a gente vai acompanhar, né, a história da Lila e da Lenu, né? Quem narra pra gente é a Lenu, inclusive. E a gente acompanha elas desde criança, né? Como eu falei nesse primeiro livro, ele vai cobrir ali a infância e a adolescência. Então, elas nasceram, cresceram nesse bairro pobre, nesse bairro violento de Nápoles. Elas são de família pobre, né? Todo mundo ali no bairro, que ela vai narrar onde eles cresceram, etc. Todo mundo é pobre, todo mundo tem trabalhos normais, simples. A Lila, por exemplo, é filha do sapateiro, a Lenu é filha do cara que trabalha, acho que na prefeitura, se não me engano. O outro é pedreiro, o outro ajuda os colegas que eles têm, né? Outro ajuda na feira. Só uma família, que vai ser uma família mais com dinheiro, né? Que é o Solara. Que eles têm um bar, restaurante, alguma coisa assim. Mas, no geral, são pessoas mais pobres, são pessoas com menos condições. Isso aqui é uma Itália pós-Segunda Guerra Mundial, acho que, se não me engano, ali pelos seus 1950, 60. Dos 50 para 60, porque eu acho que cobre, né? Pelo menos a infância cobre esse dos 50 para 60. Algumas pessoas aqui têm ressentimentos, uma com as outras, por serem pessoas que apoiaram fascistas e etc, né? Então, o livro vai girar em torno dessas duas meninas e a vida delas, né? Começa com a Lenu no presente, né? No caso de 2014, por aí. Não sei exatamente, mas é ali na primeira década dos anos 2000, né? Então, assim, ela recebe uma ligação do filho da Lila perguntando onde estava a mãe, se a mãe estava com ela em Turim. Se não me engano, ela está em Turim. Aqui eu acho que ela está em Turim. Eu não sei, Helena Ferrante ou quem quer que seja Helena Ferrante, eu acho que ela saiu de Nápoles e foi para Turim. Que a Mona ama Turim. E não se sabe onde está a Lila. A Lenu tem uma ideia de que talvez a Lila tenha realmente, né, conseguido sumir. Ela decidiu que ia sumir. Cortou foto, tirou tudo que desse a entender que algum dia existiu uma Lila ali. E aí a Lenu falou: ah, é? Então peraí que tu não vai conseguir não, Mona. Fica quietinha que eu vou contar nossa história. E basicamente, né, a tetralogia é a Lenu contando a história dela e a história da Lila, né? Então, a história das duas que sempre estiveram muito juntas. Então, assim, a história de uma é a história da outra. Então, ela conta desde o início, quando ela conhece Lila, quando criança, né? Lila sendo essa menina muito certa de si, às vezes é muito vista como uma malvada, e a Lenu, que é a boazinha, muito direta, ela vai falar o que ela pensa. Então, assim, essa pessoa muito diferente, muito destoante do que se tinha ali, né? Entre o grupo deles, de criança, depois de amigos. Então, e aí ela narra como Lila cresceu para ser uma mulher muito elegante, muito bonita, muito inteligente. Lila é muito inteligente desde criança. Então, a gente também se apega muito. A gente se apega e a gente tem raiva das duas, tá? A gente fica com raiva de Lila porque Lila parece assim que não tem noção do que as coisas que tá acontecendo, sabe? Às vezes ela reage de uma forma que fica assim, porra, podia ter sido melhor, né? E ao mesmo tempo a gente se apega e também se irrita com Lenu, porque Lenu conta essa obsessão que ela tinha com Lila, porque Lila era muito melhor, porque Lila era melhor em tudo que fazia, porque Lila era mais inteligente, porque Lila era mais bonita, porque Lila chamava mais atenção e ela não era nada, e ela não era tão inteligente quanto, não era tão esforçada, não era tão bonita, não era tão interessante, não era tão corajosa. Porque a gente fica pensando assim, amiga, mas você é esforçado, você é inteligente pra caramba, você continua, né, a estudar, porque chega em um momento onde elas acabam tendo que se separar,
porque Lenu, né, consegue de alguma forma continuar seus estudos e Lila não, né? Lila não consegue continuar a ir para a escola, os pais não deixam, porque para que te serve naquela época, naquele ambiente, naquele pequeno, né, naquele pequeno mundo daquele bairro, para que te serve os estudos? Porque você precisa trabalhar. Lila tenta ao máximo estudar por si só, e aí você vê novamente em Amiga Genial essa rivalidade feminina que, né, tem nos livros da Helena. Então, elas têm essa rivalidade que depois de um tempo ela ainda vai existir, mas eu sinto muito como se essa rivalidade ela vira esse propulsor para que elas não deixem de tentar, para que elas continuem tentando para sair, para algum dia ser melhor, para algum dia sair daqui, para algum dia a vida ser melhor. Então, assim, vamos tentando uma empurrar a outra. E, assim, é um relato muito bonito, é um relato um pouco obsessivo da parte da Lenu, especialmente na Amiga Genial, mas eu acho que vai ficar pior, tá? Assim, todas essas crianças, mas especialmente Lenu e Lila, né, porque são as principais aqui, elas são basicamente fruto de abandono parental, né? São crianças que não têm supervisão, são crianças que, assim, se dependesse dos pais, infelizmente, continuariam, né, sem poder ter educação. Então, são crianças que convivem lado a lado com violência, né? E, tipo, qualquer tipo de violência, seja física, seja verbal. Dentro delas, as duas, né, criam essa amizade também muito como um apoio uma para outra, né? Então, é muito bonita a descrição da amizade das duas, nesse sentido de uma se apoiar na outra e uma encontrar na outra, assim, essa esperança, entendeu? A amizade delas é muito sobre esperança. Eu ainda não cheguei a ler nenhuma análise, nenhum artigo sobre isso. Existe um elemento, na minha opinião, tá? Nesse livro, assim, na adolescência, existe um elemento muito de quase que uma paixão, algo que vai para um lado mais sexual, eu acho. Eu não sei sobre os outros livros, eu vi algumas citações onde, né, parece que Lenu comenta que prefere nem pensar, né, em como é que ela pensa realmente sobre a Lila. E agora eu tô no segundo livro, né, que é a história do novo sobrenome. Não posso falar muito desse aqui, porque primeiro porque eu tô no início e segundo porque posso dar spoiler. Então, esse é o segundo livro, eu vou comprar o terceiro e o quarto ainda. E eu pretendo ler esse ano ainda. Vai muito, muito rápido. Amiga Genial é a grande obra da Helena Ferrante, é a mais conhecida. Eu acho que quando ela foi lançada foi assim um estouro, porque todo mundo queria ler, porque era uma grande novela, tudo acontecia, era porradaria, era tiro, era decepção, é tudo. Então, assim, é muito bom. E agora a gente vai para o último livro que eu tenho aqui comigo. É o último livro que eu tenho da Helena Ferrante, de verdade, assim, que é A Vida Mentirosa dos Adultos. Eu acho que A Vida Mentirosa dos Adultos, eu acho que é o livro mais recente. Mais recente eu digo de ficção, tá? Ele é de 2019. Aqui não é exatamente sobre maternidade, pelo que eu entendi, né? Porque eu não leio todas as sinopses, etc. Mas aqui é pelo ponto de vista da filha, né? Que eu acho que é Giovanna. Bom, as mudanças no rosto de Giovanna anunciam o início da adolescência e não passam despercebidas. 2 anos antes de abandonar a família e o confortável apartamento no centro de Nápoles, sempre em Nápoles, Andréa não se dá conta do que se sentencia quando sussurra para a esposa que a filha é muito feia. Essa feiura estética, mas que também indica uma possível falha de caráter, recai sobre a menina como uma herança indesejável de Vitória, a irmã há muito renegada por Andréa. Aos 12 anos, Giovanna vê um rosto no espelho e, embora não compreenda a fundo o peso daquela comparação, sente que algo está irremediavelmente à beira de um abismo. Esse aqui a gente vai ter o ponto de vista de uma filha. Diferente, né? Geralmente são sempre mulheres crescidas e mães, né? Então, esse também é interessante. E nós temos mais 2, né? Ali, um não ficção e um ficção, que é Amor Incômodo. Esse, por ser o primeiro livro da Helena, ele realmente, assim,
Não é de qualidade duvidosa, mas realmente é um incômodo. Faz jus ao nome. O outro que tem é Frantumalha, que, pelo que eu entendi, é uma coleção de ensaios escrito por ela. Ele é grandinho, tá? Ele é 400 páginas por aí. E o outro é um livro infantil que eu não sei o nome, eu vou botar aqui a capa. Mas esse, né, é a minha coleção, que é pequena ainda, mas vai vir, né, o restante dessa aqui, ó, dessa edição em inglês. Quando eu voltar para o Brasil, eventualmente, eu pretendo ter a edição em português, porque eu gosto. É isso. Não me pergunte por quê. E, né, a Amiga Genial tem a série da HBO. Eu não sei se é da HBO, mas eu ainda não assisti. Eu acho que eu vou assistir depois que eu terminar. Eu acho que a série ainda não acabou. Eu não sei. Você já viu a série? Me conta aqui, porque eu não tenho certeza se já acabou. Tipo assim, os 4 livros, né? Se já acabou a série. Então é isso, gente. Obrigado por assistirem mais um vídeo. Me conta aqui se vocês gostam de Helena Ferrante, se vocês já leram, se vocês têm interesse. Se vocês não gostam, me digam aqui por que vocês não gostam. Eu conheço algumas pessoas que não gostam, especialmente por conta da escrita dela, mas me conta aqui que eu quero saber. Eu gosto de ficar sabendo também o que é essas coisas que, tipo assim, alguém que não gosta, o que foi que ela viu e que eu não vi, por exemplo. Então, assim, me conta aqui nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo.